Olá pessoal, meu nome é Lorena. Meu nome é Jefferson. E hoje a gente vai contar um pouquinho como foi o nascimento da nossa filha, Agatha. Ela nasceu de 26 semanas e foi uma prematura extrema. Era um dia normal de trabalho, eu tinha trabalhado o dia inteiro. E como eu saía mais tarde que meu marido do trabalho, ele sempre ia no final da tarde pra gente voltar junto. Pra eu não voltar sozinha, sobretudo que aqui no inverno faz muito frio e escurece muito cedo. Como eu tinha escutado que caminhar era bom pro parto, eu resolvi ir pro serviço dela, porque não tá longe daqui de casa, tá perto, caminhando. E a gente voltar caminhando. Eu sempre passava todo dia por essa tortura, porque o que é perto pra ele, pra mim não é tanto. Então a gente voltou caminhando esse dia e eu senti tanto cansaço que eu cheguei em casa, eu não queria comer, eu não queria nada. Eu tomei um banho e fui dormir. E eu já comecei a sentir incômodo durante a madrugada. Eu não sabia muito bem o que era, se isso era gases, se era cólica, porque muita gente falava também que quando o útero estava expandindo doía, que era normal, o bebê estava crescendo, então eu fiquei na dúvida. E aí o que acontecia? Eu dormia, acordava sentindo um pouco de cólica, logo passava e eu voltava a dormir de novo. E mais ou menos assim eu fiquei até as 7 horas da manhã. Quando deu 7 horas, 7 algo, eu lembro que eu acordei, olhei no relógio e falei, nossa, agora eu vou acordar ele. Chamei ele e falei assim, olha Jefferson, eu já não tô mais aguentando, eu tô com bastante dor. E aí ele me perguntou se eu queria ir pra urgências. Eu perguntei pra ela se ela queria ir em urgência, porque a coisa tava estranha demais. Eu falei que não queria ir pra urgências porque justamente eu tava com medo de ser só uma cólica, chegar lá e eles falarem, é só uma cólica, você tá com gases. E aí eu peguei e falei assim, não, eu vou tomar um banho. E aí, se eu tomar um banho quente e melhorar, tranquilo. A única coisa que eu vou fazer hoje, eu vou cancelar todas as minhas clientes. Então, eu peguei e fui tomar um banho. Só que quando eu fui tomar um banho, saiu o tampão. Ele é algo que protege o colo do útero. Então, quando ele sai, o colo do útero já não tá mais protegido. Mais ou menos, não automaticamente você entrou no trabalho de parto. Eu posso estar falando asneira, mas eu sei que é mais ou menos isso. Você não entrou no trabalho de parto, mas já é um começo para o trabalho de parto. E aí eu mostrei pra ele. Quando eu mostrei pra ele, ele falou: "Não, Vamos em urgência, que o hospital tá aqui 10 minutos de casa, né? É um hospital grande, um hospital universitário. E E a gente a foi, gente né? foi. A gente foi pro hospital, chegando lá no hospital, ela já foi para uma sala separada da minha. Eu estava lá na sala de espera e já fazia uns 30 minutos, quando nisso chegou a outra grávida. E aí eu aproveitei, quando abriu a porta, eu aproveitei e olhei para a fresta. E eu vi a Lorena que estava numa cadeira de rodas. Eu falei, nossa senhora, eu entrei em pânico. Eu falei, o que está acontecendo, né? Porque... E ela já começou a chorar também, porque ela me viu também. De dentro para fora ela me viu. É. E ela começou a chorar e aquele rolo todo. Aí eu peguei e fiquei esperando, né? Pra ver o que era. Porque a porta logo se fechou e ela ficou pro lado de dentro e eu pro lado de fora de novo. Quando eles me passaram pra urgências, a médica fez o toque. E aí nisso ela constatou que eu já estava tendo dilatação. Eu já estava com mais ou menos 2 centímetros de dilatação. Então eu já tinha realmente entrado no trabalho de parto. Como o bebê era tão pequeno, elas me colocaram pra controlar as contrações nesse tempo que eu tava lá dentro. E eu lembro que não detectava as contrações. A única coisa que eles conseguiam detectar é que eu parava de respirar e que minha barriga ficava muito dura. Quando abriu essa frestinha que ele me viu, eu já tava com a roupa do hospital e eles já iam me subir pra um quarto. Porque eu já ia ficar sendo monitorada e eles iam tentar frear. O bebê ainda era muito pequena. Quando a gente saiu, passamos pela sala de espera, te buscamos, né? Uhum. E aí a gente subiu. Eu falei pra ele, falei assim, olha, eu tô tendo já a bebê, ela já tá ela já quer vir ao mundo. E eu não sabia ainda o que eu tinha, o que tinha feito que eu entrasse em trabalho de parto. A única coisa que eles me falaram foram, olha, nós vamos fazer de tudo pra tentar parar as contrações, mas de toda forma a gente vai te aplicar 2 injeções que é para o pulmão do bebê e uma injeção que é para o cérebro do bebê, para ajudar no desenvolvimento caso ela venha antes. E aí começaram a colocar um monte de medicamento já direto na veia da Lorena.
Pra, tipo assim, tentar frear as contração, as dilatação, as dor, que ela tava sentindo muita dor. E então, nesse momento, eu já fui ficando muito apavorado, muito, muito, muito Eu lembro apavorado. que você escreveu pra todo mundo do Brasil, só que aqui era 8 e pouco, lá ainda era de madrugada, então demorou ainda para as pessoas verem, né? Uhum. E eu lembro que quando deu mais ou menos umas 11 horas da manhã, daqui eu peguei e liguei pra minha mãe, fiz uma videochamada, e aí eu comecei a contar pra ela o que tava acontecendo. E sempre que via uma enfermeira, ela brigava comigo porque eu tava fazendo videochamada, porque ela falava que isso me deixava muito eufórica. Mas na verdade isso me ajudava, porque eu tava tendo contração mais ou menos a cada 10 minutos. E, e a gente tá longe, então a gente se sente sozinho, né? E aí eu poder falar com a minha mãe, isso me ajudava muito. Porque, queira ou não, a gente tinha planejado que a minha mãe ia vir quando eu tivesse a neném, que ela ia estar aqui comigo também. Todos os nossos planos. Toda hora eu saía pra falar com as enfermeiras lá fora e porque a Lorena tava com muita, muita dor, muita dor. Então eu saía pra pedir, sei lá, pra buscar alguma ajuda. Eu lembro que era tipo umas 9h30, 10 horas da noite, quando eu fui desesperado já falar com a enfermeira, porque a Lorena já não tava aguentando mais de tanta dor, né? Cheguei lá, a enfermeira pegou e falou assim: mas o que tá acontecendo? Não sei o que. Eu falei: não, é que ela não tá aguentando de tanta dor. E ela falou: ah, tá bom então, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com a médica e a gente vai lá e vamos ver se a gente vai dar um paracetamol na veia, diretamente na veia dela. Eu falei: ah, ok, beleza. Isso foi o que me ajudou. Eu lembro que eles já tinham trocado medicamento para tentar parar a contração porque não parava. Colocaram um que me dava um pouco de ataque cardíaco, então eu me sentia super sufocada, me sentia super mal. E esse amenizou um pouquinho a contração, mas eu ainda tava sentindo muita dor. E quando ele foi, eu já tava chorando, eu já não aguentava mais, eu já tava fraca. Ah, e tinha mais uma coisa. Como a bebê tava sentada, eles não deixavam eu comer, porque se fosse uma cesárea, eu tinha que estar em jejum. Então eu já tava com dor, estava fraca e eu já não tava aguentando mais. Eu falava assim, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu já não tô aguentando mais essa situação. E a bebê, ela não parava de se mexer também. Então eu pensava, se eu tô sentindo dor, com certeza ela também tá, porque ela não para. E aí eles colocaram esse paracetamol e com isso eu consegui dormir. Eu dormi mais ou menos até umas 2h30 da manhã, que foi quando eu acordei porque uma enfermeira veio trocar o medicamento. Como ela viu que eu tava mais tranquila, ela falou assim: ah, então a gente vai tirar o medicamento pra ver se deu certo, se deu resultado e vamos ver como você reaciona. Passou 30 minutos, eu já tava sentindo uma contração, uma dor, uma dor, uma dor horrível, horrível. Nossa! E aí, outra vez eu fiz o Jefferson ir lá fora falar com a matrona, que é como se fosse a parteira. Ela vai e fica te olhando sempre, monitorando, né? Nisso ela veio outra vez, aí eles voltaram a colocar o medicamento da contração, só que já não adiantou nada. A partir desse momento eu comecei a ter contrações a cada 5 minutos. Resumindo, a gente passou toda a noite com dor, ela, né, no caso. Eu passei ali do lado sofrendo, mas ela com dor, toda a noite com dor. Então, nesse momento, eu já percebi também que a Lorena estava muito esgotada, o rosto dela estava muito abatido, sabe? Então, Eu lembro que você fez uma oração. isso, eu comecei a fazer oração porque eu sabia já que o que ia acontecer, que ia ter que tirar a bebê, sabe? Porque ele estava sempre falando, sempre eles falavam ali no, que não sei o que, eu acho que vai ter que fazer o parto dessa menina. Isso quando foi 1h da tarde, vieram pra me limpar, pra fazer o asseio. E quando veio a enfermeira fazer o asseio, no mesmo momento coincidiu que era o horário da médica vir me ver. Então a médica fez um toque e a enfermeira tinha acabado de trocar o lençol. A médica fez o toque. Quando ela fez o toque, eu falei de novo, falei assim: "Ai, moça, você acabou de trocar, mas eu acho que vai ter que trocar de novo, porque eu senti que tá sujando o lençol". Uhum. E aí a médica escutou isso, ela foi olhar, eu tinha rompido a bolsa. Quando ela viu que eu rompi a bolsa, eu lembro que ela começou a falar E assim nisso pra foi uma enfermeira. correria, né? Foi uma Ela começou a correria. falar pra enfermeira sair correndo, chamar o quirófano, que eu tinha que entrar agora no quirófano. E nisso falaram já pra mim sair da sala. É. Então ele veio, ele também fez outro toque pra ver. E ele pegou e começou a gritar. Ele foi quem me desesperou, porque ele Uhum. começou a gritar: ela tem que ir agora, não demora. E a enfermeira falou assim: só vou trocar ela. Ele: rápido, rápido, não demora. Me trocaram de maca
E aí já me levaram para um corredor e correndo e tal, já me passaram para a sala do quirófano. Eu lembro que quando eu entrei na sala do quirófano, eles me deram um líquido muito, sei lá, queimava a minha garganta aquele líquido. Me passaram para a maca do quirófano e já me colocaram oxigênio. Senti que eles colocaram a sonda porque doeu um montão e de repente eu senti algo que me queimou muito e eu já não lembro de mais nada. Eu dormi, praticamente. Eu apaguei, eles me deram uma anestesia geral pra eu não ver nada. Então, quando a Agatha saiu, eu não vi. Quando eu saí também, eu não vi. Parecia que eu tinha, pra falar bem a verdade, tudo aquilo que eu não tinha relaxado toda a noite, eu relaxei naquele momento, porque eu dormi e descansei. A Lorena entrou, tipo, era 2 horas da tarde, ela entrou no quirófano. Quando deu 2h06, 2h07, por aí, a Agatha já saiu. Ela saiu numa incubadora, já saiu entubada e tudo. E os médicos que estavam trazendo ela falou, ah, você que é o pai da Agatha, não sei o quê. Acompanhe a gente pra você saber onde que ela vai estar, que sala que ela vai estar. Aí eu falei, ok, e foi. E o que aconteceu? Eu fui pra lá, né, nessa sala, né, onde que a Agatha ficou, e nisso o médico falou pra mim, olha, você marca bem a sala que vai ficar o seu bebê, porque você, tipo assim, você agora não vai poder ficar no momento. Porque daqui 30 minutos que a gente vai arrumar os aparelhos, aí você já vai poder ficar aqui. E você pode ficar aqui o tempo que você quiser. Tipo, se você quiser ficar aqui a noite toda, você pode ficar aqui com sua filha, acompanhando. Aí eu falei, ah, tá bom, então, eu vou ver onde que tá minha mulher. Aí o que aconteceu? Eu peguei e fui lá ver a Lorena, fui lá pra ver de onde que ela tava, qual sala que ela tava e coisa e tal, mas ela ainda tava, ela não tinha saído, ela tava em observação. E ela ficou, né, Eles me muito tempo. passaram para reabilitação, porque como eu tive muito sangramento durante o parto, eu precisei tomar uns medicamentos, tomar também ferro na veia e fiquei em reabilitação. Eu fiquei mais ou menos 6 horas em reabilitação, sozinha lá com as enfermeiras e elas me monitorando para ver se eu não ia ter nenhuma reação. Eu lembro que enquanto eu estava na reabilitação, eles só deixaram você passar um momento, que foi quando você trouxe todos os termos de consentimento da Agatha, né, que o médico tinha te passado. Então, eles me deram um termo pra fazer, tipo, se tivesse que fazer transfusão de sangue ou uma operação, uma cirurgia rápida. Então, eu peguei esse termo de consentimento e levei lá na onde que tava a Lorena, pra gente ler junto, né, e pra ver o que ela também achava desse termo. E a gente decidindo que sim, que poderia fazer tudo o que tinha que fazer, né, para salvar a vida dela. Tanto que precisou, a Agatha, ela precisou fazer transfusão de sangue, também. Depois disso eu descobri o que era, eles me falaram que quando eles fizeram a cesárea, eles sentiram um cheiro muito forte no líquido amniótico, era porque eu tava com uma infecção no líquido, então meu útero começou a expulsar a Agatha. Só que como eles ficaram com medo da Agatha poder ter pego essa infecção também, a Agatha nasceu e eles já colocaram um antibiótico nela para prevenir alguma reação, porque como o corpinho dela ainda não tinha tanto anticorpos, eles já colocaram antibiótico. A Agatha, ela também se alimentava pelo cordão umbilical. Então tudo eles passavam pelo cordão umbilical. A gente firmou esse termo e ele saiu. Passou mais ou menos umas 4 horas, eles me liberaram já para subir pro quarto, onde eu ia ficar até eu ter alta. Eu lembro que quando a gente chegou lá, a gente estava sozinho. E aí depois uma enfermeira até me explicou que eles cuidam para uma mamãe que tá sem o bebê ficar com outra mãe que também tá sem o bebê. Pra não mexer com o emocional dela, de ver uma mãe que acabou de ter o filho e ela tá com o bebê e toda aquela coisa. Porque queira ou não, você se sente muito triste de estar ali e não tá com seu filho, né? Então, graças a Deus, eles pensam nisso pra amenizar um pouco aquele sofrimento que você já tá passando, né? E também eu lembro que no primeiro dia já me trouxeram um extrator de leite para falar assim, olha, quanto antes você começar, como é uma cesárea, você vai estimular o seu corpo a reconhecer que o bebê já saiu de dentro dele, que você tem que produzir leite. Então eu lembro que nesse mesmo dia a gente já colocou, não saiu nada, claro, mas já começamos a estimular. Eu fiquei 5 dias ingressada. Normalmente ficam 3 dias e tem alta. Eu fiquei 5 porque como eu tava também com os antibióticos por causa da infecção, eles me deixaram um pouquinho mais em observação. Eu só pude ver a Agatha no outro dia, já era como 1 hora da tarde, mais ou menos, que foi quando eles me levantaram para eu poder sentar. O Jefferson, sim, ele ia toda noite, lembra? Você baixava toda hora para ver toda hora a ele ia Agatha lá na ver. UCI.
E eu lembro que ele subia com vídeos assim pra eu ver como que ela era. Eles perguntaram, como é um hospital universitário, eles perguntaram se a gente queria participar de um estudo pra controlar os neurônios da bebê, ver como que tava funcionando a parte do cérebro e tudo isso. A gente autorizou. Isso pode não ter ajudado a nossa filha, mas com certeza no futuro vai ajudar os outros bebês, né? Outros bebês, claro. Então, bebê, quando eu baixei pra ver a Agatha já no outro dia, ela já tava com um capacetinho, toda tampada, tava com a CPAP, que é o respirador, e tava com todas aquelas vias pegadas pelo cordão umbilical. Aquilo me deu eu fiquei muito impressionada, eu fiquei muito assustada. Esses 5 dias que eu fiquei ingressada, foi tranquilo, porque o Jefferson, ele ia pra casa, tomava um banho, dormia um pouquinho porque ele dormia super mal, porque ele ficava numa cadeira lá do lado. E eu ficava lá no hospital. E toda hora que eu queria descer pra ver a Agatha, eu podia. E aí eu subia, voltava, tomava os medicamentos que eles tinham que me aplicar e descia de novo pra ficar lá com a Agatha. Quando chegou o dia que eu recebi a alta, aquele dia foi o pior dia. Foi a morte foi pra o pior mim. Dia pra Aquele gente. dia parecia que a gente tava morrendo por dentro. Porque a gente tava deixando um pedaço nosso dentro do hospital. Eu lembro que a gente saiu do hospital chorando. A gente foi pra casa chorando. Pegamos um Uber, né? Fomos dentro do Uber chorando. Chegamos em casa, aí tinha uns amigos que haviam ido visitar a gente pra ver como que a gente tava e tal. E levaram presentinhos pra Agatha. E a gente via aqueles presentes e a gente chorava porque ela não tava lá. Via o carrinho de bebê e chorava porque ela não tava lá. Por mais que a gente soubesse que ela tava viva, mas ela não tava com a gente. E aquilo parecia que tava arrancando um pedaço da gente. Passamos como uma semana assim chorando, né? Uma semana mal. Por mais que a gente... A partir desse dia a gente começou uma rotina de viver dentro do hospital. A gente pegava e ia de manhã e saía, já era quase 11 horas da noite. 9 horas da manhã a gente estava no hospital e saía 11 horas da noite, mais ou menos. A gente comia lá, fazia tudo lá. Mas por mais que acontecia isso, quando a gente chegava em casa, tava faltando o nosso pedaço. Porque todo dia tinha uma novidade. Aconteceu muita coisa com a Agatha, aconteceu muita coisa com a gente também. Nós tivemos o azar de pegar a época do Covid, justo quando a Agatha ainda estava ingressada. Mas também tivemos uma sorte que caímos num hospital muito bom, que depois a gente descobriu até que eles são especialistas em neonatos. Então, conforme a gente foi entendendo, eles foram explicando pra gente, a gente foi vendo o quanto abençoado a gente tinha sido de ter caído justo nesse hospital e o quanto eles se importavam pelos bebês e pelos pais também, pela parte psicológica dos pais. E esse é um tema que tem bastante conteúdo pra gente falar. Se vocês quiserem ver o nosso próximo vídeo, nós vamos postar como foi a nossa rotina com a Agatha, o que a gente aprendeu dos cuidados de um prematuro, o que isso mudou na gente, qual a nossa perspectiva. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho da nossa família e da nossa história, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo. Ativa o sininho da notificação. Um beijinho e até o próximo Tchau, vídeo. até o próximo vídeo.